Eu vou ler agora Aprendendo a Orar com Quem Ora, um estudo das grandes orações da Bíblia, dos autores Hernandes Dias Lopes e Arival Dias Casimiro. Capítulo 3. Neemias. O mundo precisa de intercessores, do autor Hernandes Dias Lopes. Neemias foi um dos maiores líderes da história e também um dos homens mais comprometidos com a oração. Andou com Deus e com os homens. Foi homem de Deus e homem do povo. Como consolador, Neemias viveu perto das pessoas. Como intercessor, perto de Deus. Neemias era, acima de tudo, um homem de oração. Sempre foi um homem muito ocupado, mas não tão ocupado a ponto de não ter tempo para Deus. Há 10 de suas orações neste livro. Um dos truques do diabo é manter-nos tão ocupados que não encontramos tempo para orar. Se Neemias não fosse um homem de oração, o futuro de Jerusalém teria sido outro. A força da oração é maior do que qualquer combinação de esforços na terra. A oração move o céu, aciona o braço onipotente de Deus, desencadeia grandes intervenções de Deus na história. Alguém já disse com acerto: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Neemias começa seu ministério orando. Sua oração é uma das mais significativas registradas na Bíblia. Vemos nela os elementos da adoração, petição, confissão e intercessão. O intercessor é alguém que se levanta diante do trono de Deus em favor de alguém. Esse fato pode ser ilustrado como segue. Ésquilo foi condenado à morte pelos atenienses e estava para ser executado. Seu irmão Amintas, herói de guerra, perdera a mão direita na batalha de Salamina, defendendo os atenienses. Ele entrou na corte exatamente na hora em que seu irmão estava para ser condenado e, sem dizer uma palavra, levantou o braço direito sem mão na presença de todos. Os historiadores dizem que, quando os juízes viram as marcas do seu sofrimento no campo de batalha e relembraram o que ele tinha feito por Atenas, por amor a ele, perdoaram o seu irmão. O mundo precisa desesperadamente de intercessores. A igreja precisa urgentemente de intercessores. Mas quais são os atributos de um intercessor? Um intercessor é alguém que sente o fardo dos outros sobre si. O intercessor torna-se responsável diante do conhecimento de uma necessidade. O próprio Neemias testemunha acerca de sua reação ao saber que a cidade do sepulcro de seus pais estava assolada. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O conhecimento de um problema nos responsabiliza diante de Deus e dos homens. O conhecimento dos problemas do seu povo levou Neemias a orar a respeito do assunto. Um intercessor sente a dor dos outros na própria pele.
Um egoísta jamais será o intercessor. Só aqueles que têm compaixão podem sentir na pele a dor dos outros e levá-la ao trono da graça. Neemias chorou, lamentou, orou e jejuou durante 4 meses pela causa do seu povo. Sua oração foi persistente e fervorosa. Cyril Barber diz que um líder sábio coloca bem alto em sua lista de prioridades o bem-estar daqueles com quem trabalha. Ele se assegura de que os problemas dos seus liderados sejam resolvidos antes de cuidar dos próprios problemas. Montgomery acertadamente disse: o início da liderança é uma luta pelos corações e pelas mentes dos homens. Um intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre si. Um intercessor aproxima-se de Deus com um profundo senso de reverência. Neemias começa a sua intercessão adorando a Deus. Você adora a Deus por quem Ele é. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Neemias entende que Deus é o governador do mundo. Ele focaliza sua atenção na grandeza de Deus, antes de pensar na enormidade do seu problema. Um intercessor aproxima-se de Deus sabendo que Ele é soberano, onipotente, diante de quem precisamos nos curvar, cheios de temor e reverência. Um intercessor aproxima-se de Deus sabendo que para Ele não há impossíveis. Quanto maior Deus se torna para você, menor se torna o seu problema. Daniel disse que o povo que conhece Deus é forte e ativo. Um intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Um intercessor sabe que Deus é fiel à sua aliança. Neemias expressou isso claramente em sua oração. Que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Somos o povo de Deus. Ele firmou conosco uma aliança eterna de ser o nosso Deus e nós, o seu povo. Ele vela por nós e prometeu estar conosco sempre. Ele prometeu nos guardar, nos conduzir em triunfo e nos receber na glória. Quando oramos, podemos nos agarrar nas promessas dessa aliança. Um intercessor fundamenta-se não nos seus méritos, mas na fidelidade de Deus. Neemias tinha disposição para interceder, porque conhecia o caráter fiel e misericordioso de Deus. Quanto mais teologia você conhece, mais comprometido com a oração você deve ser. Um intercessor é alguém que importuna Deus com suas súplicas. Um intercessor é alguém que não descansa nem dá descanso a Deus. Neemias foi incansável em sua importunação. Ele orou continuamente, com perseverança. Ele disse: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel,
teus servos. Muitas vezes começamos a interceder por uma causa e logo a abandonamos. Neemias orou 120 dias com choro, com jejum dia e noite. Ele insistiu com Deus. O intercessor é alguém que se coloca na brecha em favor de alguém. Ele ora em favor do povo de Deus e se preocupa com a honra de Deus. Esse povo são os servos de Deus. É o nome de Deus que está em jogo. Ele sente esse fardo e o coloca diante de Deus em fervente oração. Um intercessor é alguém que reconhece os seus pecados e os do povo e os confessa. 3 verdades nos chamam a atenção acerca do ministério de intercessão de Neemias. Um intercessor tem consciência das causas da derrota do povo. O pecado foi a causa do cativeiro. Deus entregou o povo nas mãos do rei da Babilônia. O pecado foi a causa da miséria dos que voltaram do cativeiro. O pecado produz fracasso, derrota, vergonha, opróbrio. A história está eivada de exemplos de homens que colheram frutos amargos como consequência de seus pecados. Acã foi apedrejado com sua família. Ofni e Finéias morreram e levaram à morte a mais de 30.000 homens. Davi trouxe espada sobre a sua casa. O pecado é uma fraude. Oferece prazer e paga com a escravidão. Parece gostoso ao paladar, mas mata. Um intercessor identifica-se com os pecados do povo. Neemias orou: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias não ficou não ficou culpando o povo, mas identificou-se com ele. Um intercessor não é um acusador, jamais aponta o dedo para os outros. Antes, levanta as mãos para o céu em fervente oração. Um intercessor faz confissões específicas. Muitas confissões são genéricas e inespecíficas. Por isso, sem convicção de pecado e sem quebrantamento, Neemias foi específico. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Para que a oração tenha efeito, precisa ser acompanhada de confissão. Quem confessa seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. O intercessor é alguém que se estriba nas promessas da palavra de Deus. A palavra de Deus e a oração andam de mãos dadas. Um intercessor precisa conhecer a palavra. É o combustível da palavra que alimenta o ministério da intercessão. 4 verdades devem ser destacadas aqui. Um intercessor sabe que Deus tem zelo pela sua palavra em a cumprir. Neemias começou sua oração dizendo a Deus: lembra-te. A memória de Deus é infalível, pois Ele é onisciente. Mas Deus ama ser lembrado de suas promessas.
Quem ora com base na palavra, ora segundo a vontade de Deus. As maiores orações da Bíblia foram fundamentadas nas promessas da palavra de Deus. A oração eficaz é aquela que se baseia nas promessas de Deus. R.C. Trench diz que a oração não é vencer a relutância de Deus, é apropriar-se de sua mais alta disposição. Um intercessor compreende que a disciplina de Deus vem sobre a desobediência. Deus prometeu bênçãos e alertou acerca da maldição causada pela desobediência. O povo de Israel desobedeceu e sofreu nas mãos de seus inimigos. A dispersão e o cativeiro foram juízos de Deus contra o seu povo, por causa do pecado. O pecado sempre atrai juízo, derrota, dispersão. Um intercessor compreende que o arrependimento sempre redunda em restauração. Deus é compassivo. Ele é o Deus de toda a graça, aquele que restaura o caído e não rejeita o coração quebrantado. Neemias sabe que, se o povo se arrepender, virá um novo tempo de restauração e refrigério. Essa é a confiança do intercessor, o conhecimento do caráter misericordioso de Deus. Um intercessor compreende que os pecadores do povo de Deus não anulam a aliança de Deus com ele. Neemias ora fundamentado na presença do amor de Deus pelo seu povo. Ainda que sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel. Neemias fala de um lugar escolhido e de um povo escolhido. As nossas fraquezas não anulam a eleição da graça. Mesmo quando pecamos, não deixamos de ser o povo remido por Deus, nem deixamos de ser servos de Deus. Um intercessor é alguém que associa devoção e ação. O intercessor ora e age. Neemias orou, jejuou, lamentou e chorou por 120 dias. Ele colocou essa causa diante de Deus, mas também colocou a mesma causa diante do rei. A oração não é um substituto para o trabalho. Ela é o maior trabalho. Neemias ora e toma medidas práticas. Vai ao rei, informa-o sobre a condição do seu povo. Faz pedido, pede cartas, verifica o problema, mobiliza o povo e triunfa sobre dificuldades e disposição. O intercessor compreende que o coração do rei está nas mãos de Deus. Neemias compreende que o maior rei da terra está debaixo da autoridade e do poder do Rei dos Reis. Neemias compreende que o mais poderoso monarca da terra era apenas um homem. Ele sabe que só Deus pode inclinar o coração do rei para atender a seu pedido. Neemias compreende que a melhor maneira de influenciar os poderosos da terra é ter a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Ele vai ao rei, confiado no Rei dos Reis. Ele conjuga oração com ação. Pela oração de Neemias, os obstáculos aparentemente intransponíveis foi reduzido a proporções domináveis. O coração do rei se abriu, os muros foram levantados e a cidade reconstruída. A oração abre os olhos
para coisas antes não vistas. Nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias.